Paulo Domingos, sou do 9º período noturno e eu vim falar sobre a perspectiva histórica da missão diplomática. Então, o desenvolvimento da diplomacia confunde-se com a atividade internacional dos Estados que, durante séculos, representou, sobretudo, a consecução dos interesses nacionais, delineada no âmbito da política externa e executada nacionalmente, por representações consulares e diplomáticas. A diplomacia, desde a mais remota antiguidade, ela constituiu um importante instrumento de promoção dos interesses dos Estados. E ela se consolidou também como um relevante mecanismo de solução pacífica de controvérsias nas relações internacionais. Outro, sim, desempenhou também um papel importante no desenvolvimento das atividades comerciais, que originalmente eram o principal objeto da proteção diplomática. Então, historicamente também, as primeiras publicações faladas sobre essa questão de proteção dos nacionais entre as funções de missão diplomática pode ser encontrada em uma doutrina clássica de primeiras delimitações concernentes ao tema. Na obra de Emerson de Watton, Impossível Não Falar, uma obra de 1758, podemos encontrar as primeiras referências em matéria de proteção diplomática, entendida essencialmente como direito do Estado. Então, tal perspectiva ela foi desenvolvida no âmbito da doutrina moderna, que perdurou por séculos e tratou de colocar o indivíduo como objeto de proteção diplomática e não como sujeito desta. Meu nome é Paulo. Há que preze as fontes do direito diplomático, elas são divididas em fontes formais e fontes materiais. As fontes materiais são os elementos que provocam o aparecimento das normas jurídicas, influenciando na sua criação e conteúdo. Nas palavras de Musoli, são as matérias e fontes que determinam a elaboração dessa norma jurídica. As fontes materiais são os fatos que demonstram a necessidade e a importância da formulação de preceitos jurídicos, que regulam certas situações, a exemplo da fonte material que foi a Segunda Guerra Mundial, cujas atrocidades evidenciaram a relevância de proteger a dignidade da pessoa humana, impulsionando a negociação e a consagração de algumas das principais normas internacionais de direitos humanos. As fontes materiais são, também, os fundamentos sociológicos das normas internacionais e sua base política, moral ou econômica. Assim dizia Musoli. São, portanto, as bases teóricas que influenciam a construção das normas. Ao conceituar fontes formais, Soares enfatiza o elemento axiológico de que estas devem se revestir, asseverando que se tratam de uma expressão clara dos valores jurídicos, e que a fonte formal informa-nos sobre as formas externas e claras com que um valor deverá se revestir. Dean, Dyer e Pellet enfatizam seu modo de preparação ao defini-las como os processos de elaboração do direito, as diversas técnicas que o autorizam a considerar que uma regra pertence ao direito positivo. O aparecimento de fontes formais é normalmente relacionado às fontes materiais, as quais, como afirmado, inspiram a criação de novas normas e orientam sua elaboração, levando a que os preceitos do direito positivo consagrem determinados valores voltados a atender às demandas da sociedade. O estabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados consiste no reconhecimento pelos mesmos do duplo direito de legação. Exercer o direito de legação é uma forma de reconhecer o outro como Estado ou organização internacional. É um dos direitos fundamentais para os Estados. A legação ela pode ser ativa, que é quando o Estado acreditante envia um representante diplomático junto ao governo do Estado estrangeiro, e pode ser passiva, que é quando o Estado acreditado recebe esse representante estrangeiro. Essa representação junto ao Estado estrangeiro, ela se materializa por intermédio de uma representação política na pessoa do embaixador ou agente diplomático e representação administrativa ou cônsul ou agente consular. Segundo o professor doutor Marcelo Varela, as relações diplomáticas são baseadas no consentimento mútuo.
Recebo o som em baixa porque acredito que posso enviar-lhe uma missão diplomática. O princípio do consentimento mútuo norteia o direito das relações diplomáticas. O artigo 2º da Convenção de Viena estabelece que o estabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados e o envio de missões diplomáticas permanentes ocorrem com o consentimento mútuo. Olá, diante de tudo que já vimos até aqui sobre direito diplomático, vamos falar um pouco sobre as imunidades dos embaixadores. Primeiro, para que possamos entender o que é embaixador, vamos ao conceito. Logo, podemos dizer que o diplomata é um funcionário diplomático de grau elevado, no qual faz a representação de um país junto a outro estado ou órgão internacional. Ou seja, o diplomata, ele tem a função, o papel de fazer a ligação entre dois países. Sendo assim, os embaixadores desempenham um papel muito importante para os países. Eles atuam nas embaixadas que são localizadas em outros territórios. Logo, foi necessário criar imunidades para os embaixadores, já que eles estavam em outro território que não era o seu. E naquele território tem leis pensando nas ameaças, nas coações, nas pressões que esses embaixadores poderiam vir sofrer. A Convenção de Viena de 1961, no seu Tratado de Relação Diplomática, trouxe algumas imunidades para este, no qual vamos discutir algumas delas aqui. Vamos ao artigo 33. O artigo 33, ele trata das imunidades previdenciárias, ou seja, o diplomata ele está isento de seguro social no país acreditador. Por sua vez, o artigo 34 diz que o diplomata gozará de isenção de impostos, de taxas, sejam elas pessoais ou reais, nacionais, regionais ou municipais, com exceção de impostos indiretos sobre as... O artigo 35, de que o Estado acreditado deverá isentar os diplomatas de todas as prestações pessoais, de todo serviço público, seja qual for a sua natureza, como também de obrigação militar. E para encerrar nosso assunto, trataremos sobre o fim das relações diplomáticas, né? Inicialmente, quis salientar o término das funções dos agentes diplomáticos, as principais causas dessa extinção, né, que vem a ocasionar a ruptura das relações diplomáticas, né? A gente sabe que o início das missões dos agentes diplomáticos se dá com o acordo de dois estados, o estado acreditante e o estado acreditado, né? E o término dessas funções dos diplomatas é uma decisão unilateral de um dos estados, que pode decorrer de diversos fatores, diversas causas e diversos motivos. Dentre eles, aí, a troca do governo, a morte ou a renúncia de um dos chefes do governo, pode acontecer a extinção do prazo para o cumprimento das missões, assim como a solução das missões, né? E a gente também não pode deixar de citar as causas que são exclusivas das vontades de um dos estados, tanto do estado acreditante como do estado acreditado, que vai incluir aí o descontentamento de um estado com o comportamento de outro, o descumprimento de um estado com as leis e regulamentos e regras do outro, né? A inimizade, a espionagem que um faz com a inimizade, a espionagem que um faz contra o outro, ou simplesmente perder a confiança exclusivamente dos diplomatas, né? E vai ocorrer aí a ruptura. Essa ruptura ela pode ser de forma mútua, né? Eles podem acordar romper essa relação, ou então pode acontecer de um estado expulsar o diplomata do outro estado, pode acontecer também de um estado obrigar que o outro chame o seu agente, e pode acontecer também a simples comunicação ao ministro das Relações Externas. E